Olá, amigos. Vamos iniciar agora mais uma parte onde iremos ver a relação entre a força magnética e a eletricidade, né? Nós chamamos, de uma maneira geral, como eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo abrange tanto os conceitos de eletricidade quanto os conceitos de magnetismo. Então, bom, a descoberta do eletromagnetismo, historicamente, né, teve a grande participação do Hans Christian Ørsted, em 1820, quando ele realizou alguns experimentos que indicavam uma relação entre a força magnética, né, de um ímã e a corrente elétrica sobre um fio. Isso era uma necessidade da época, porque a maior parte das coisas eram geradas, das correntes elétricas eram geradas por pilhas, né, reações químicas, né, diferente de hoje que a gente pode gerar a partir do campo magnético, né? O Ørsted fez uma demonstração da sua descoberta, né? Como nós podemos ver aqui nesse desenho aqui, né? A corrente elétrica era produzida por reações químicas, pilhas. Então, observe aqui abaixo, nós temos um copo aqui onde há uma reação química, né? A pilha é feita assim, né? Digamos, ácido sulfúrico e o metal, né? Aí o que acontece? São dois metais diferentes, a reação do ácido é de maneira diferente com cada ponto, há uma diferença de potencial, então passa uma corrente elétrica aqui. Até hoje, nós fazemos isso com pilhas pequenas. Quando você tem uma pilhazinha pequena, você gera essa corrente, né, a partir, né, a pilha como essa daqui. Se você pegar uma pilha dessa, dentro está acontecendo uma reação química, né? E essa reação química, ela é gerada, às vezes, por substâncias pastosas e metais, mas eram líquidas. Então, produzia uma corrente. E aqui embaixo, uma bússola, né? Então, ele verificou que a bússola mudava, a posição da bússola. Se quiser, havia magnetismo quando passava uma corrente elétrica, né? Nessa experiência, o que o Ørsted fez? Ele mostrou que quando a corrente elétrica passa, aqui nesse desenho nós podemos ver isso, a corrente elétrica passa pelo fio, ela gera um campo ao seu redor capaz, né, de modificar a bússola, né? Aí ele pensou depois em fazer o contrário, né? Se eu mudasse a bússola, será que geraria uma corrente? Então, o grande quê da época era esse, você conquistar a eletricidade sem reações químicas, porque a eletricidade gerada por reações químicas é muito baixa, é limitada, né? E poluente também, né? Você tem que fazer uma reação química e o resíduo jogar fora, e temporária, não servia para sempre, né? Então, nessa experiência de Ørsted inicial, ele mostrou que havia essa relação entre a corrente elétrica e o magnetismo, tá? O campo gerado por um condutor reto, por exemplo, aqui, ó, na experiência de Ørsted, aparece aqui um condutor. Se eu colocar aqui o papel e limalha de ferro, quer dizer, ferro em pó, depois de um tempo, o que vai acontecer? O ferro em pó ele vai se alinhar, formando círculos aqui ao redor do fio quando passa a corrente. Se você colocar em cima disso aqui uma bússola, ao invés de colocar a limalha e colocar a bússola, você vai ver que a bússola vai se alinhar de forma circular ao redor do condutor que passa uma corrente I. Tá? E isso é uma propriedade. Podemos usar esse conceito de que existe o campo ao redor do I para gerar alguma alteração. Então, isso aí, no final das contas, foi extremamente importante para a geração de motores, né? E também a geração da corrente elétrica. Hoje você usa a sua corrente elétrica em casa, graças a alterações do magnetismo numa hidroelétrica. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, observe que o sentido das linhas do campo, né, que ele tinha descoberto, ele verificou que eram perpendiculares à corrente, né? Então, ele, na época, ele disse, vamos usar uma regra. Essa regra é chamada regra da mão direita. A regra da mão direita indica que, se você colocar, né, o seu polegar na direção da intensidade de corrente, aí os dedos vão indicar a direção e o sentido do campo magnético. Então, se você pegar o polegar e colocar na direção da corrente, né, a sua mão vai indicar o sentido. Se ela for para cá, a corrente for para cá, vai ser assim, ó, entra e sai, né? Então, o sentido da linha do campo magnético gerado por corrente elétrica foi estudado por Ampère, que estabeleceu a regra para determinar, chamada regra da mão direita.
Segure o condutor com a mão direita e aponte o polegar no sentido da corrente. Os demais dedos dobrados fornecem o sentido do campo B. Então, essa regra é importante, só que a gente tem que lembrar que é uma coisa tridimensional, né? Então, não é fácil, por exemplo, eu mostrar para vocês aqui, para onde é que está o campo. Ah, está para lá, então está aqui. Mas porque, como é tridimensional, a gente usa essa simbologia, né? Quando tem um círculo com um pontinho no meio, a grandeza orientada, ela é orientada saindo do plano. Quando é um X, é entrando no plano. Então, se tiver um X representado, está entrando no plano. Se tiver um ponto, ela está saindo do plano. Então, entrando e saindo, ok? Então, nessa representação, a gente pode dizer assim, ó, aqui à esquerda, se a gente pudesse ver, nenhuma dessas representações aqui é a realidade. Por quê? Porque é uma representação do tridimensional, que nós não podemos fazer porque estamos em cima de um plano, uma tela, né? O professor está na frente de um quadro, é um plano, né? Mas se a gente pudesse ver, seria mais ou menos assim, ó. Observe que aqui está a intensidade de corrente, para lá, ao redor o campo magnético aqui. Se eu olhasse de cima, né, a intensidade está aqui, ó, nesse ponto está saindo. Então, toda vez que eu vou dar um ponto, está para fora desse plano. E o campo magnético aqui, ó, está aqui, tangencial a cada linha de campo dessa aqui. Se fosse de lado, seria mais ou menos assim, ó. A corrente está aqui, ó, I, essa seta verde. Aqui é X e aqui é ponto. O que significa isso? Significa que do lado direito, né, aqui do lado direito, o campo está entrando e aqui está saindo. Então, o campo entra por aqui, né, vira e sai pelo outro lado. Então, esse comportamento do campo ao redor de um condutor é que levou a muitas descobertas interessantíssimas futuras, né? Aqui nós podemos determinar qual é a intensidade do vetor campo, né, em um condutor retilíneo, é a chamada lei de Biot-Savart. Se você colocar um condutor aqui, ó, você sabe para onde é que está o campo, pela regra da mão direita, né? O seu polegar vai na direção da intensidade do campo e os dedos mostram que o campo está aqui ao redor, certo? Mas está a uma determinada distância D de um determinado ponto P. Quanto vale o campo ali naquele ponto? Depende dessa distância, né? Quanto mais perto do fio estiver, né, deve ser mais forte, né? Quanto mais longe, mais fraco, né? Então, como é que se faz isso? Então, foram feitas várias experiências para chegar, né? Lembre-se que uma lei física ela é baseada na experimentação e na comprovação, né? Então, a lei de Biot-Savart diz que esse campo, nesse ponto P aqui, a uma distância D, né, ele gera um círculo ao redor dele, né? Esse disco aqui ao redor, e a intensidade do campo é igual em cima desse círculo. Quanto é que ele vale? Ele depende diretamente da intensidade de corrente, quer dizer, quanto mais corrente tiver, maior a intensidade do campo, né? Corrente, você passa ali 1 ampere e passa 100 amperes, a intensidade aumenta o campo, claro. É inversamente proporcional a esse círculo aqui, né? Essa região ao redor, ou seja, quanto mais longe tiver essa região, quanto maior for esse arco aqui, menor o campo, mais afastado, né? Então depende desse arco aqui, desse disco, né? 2π vezes o raio aqui é D. Mas não depende só da intensidade de corrente e inversamente proporcional a esse círculo. Depende também de uma outra grandeza. Essa outra grandeza nós chamamos de permeabilidade magnética. Essa permeabilidade magnética do mesmo jeito que cada superfície tem um coeficiente de atrito, cada área, né, não superfície, mas cada volume, tem uma capacidade de deixar passar as linhas de campo, e ou menor ou maior. Então, se eu fizer essa experiência no ar, vai ter a permeabilidade do ar. Qual é a capacidade do ar deixar passar? Se for no vácuo, né, geralmente a gente coloca no ar, e no vácuo é quase igual, né? Porque do vácuo é praticamente igual. Mas se eu fizesse toda essa experiência aí dentro de um líquido, por exemplo, o campo magnético não seria o mesmo. Então, seria a permeabilidade magnética naquele líquido, né? Então, depende de onde você está, né? Esse depende de onde você está, é como o coeficiente de atrito também depende da superfície. Usa até o mesmo símbolo, né? Essa permeabilidade magnética é característica. Então, a permeabilidade no vácuo já foi determinada, é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Então, essa permeabilidade é uma característica do meio.
Nós podemos fazer um exemplo, né? Um condutor reto e extenso no vácuo é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Então, esse condutor aqui passa uma corrente de 5 amperes. Calcule o valor da intensidade do vetor indução magnética, né, o B, em um ponto P, que está a 20 centímetros do condutor. Indique o sentido do vetor. Então, nesse ponto P, quanto é que vale o campo e para onde ele está? Bom, agora vamos ver a solução. Pela regra da mão direita, olha lá. Se o condutor está passando uma corrente para cá, ó, então significa que, em relação a esse plano aqui, ele está entrando aqui, né, e saindo do outro lado. Então, nesse ponto P, a direção é entrando. Então, eu tenho que fazer um X. Se alguém perguntar, para onde é que está o campo aqui no ponto P? Está entrando, né? X. Você faz um X indicando que está entrando. E quanto ele vale? Aí você usa a lei de Biot-Savart, né? μ0i sobre 2π vezes d. O μ0 está aqui, é 4 vezes π vezes 10 a menos 7. O i é 5 amperes, então botei 5 aqui. Dividido por 2π vezes a distância, 20 centímetros, né? Passando para metro, 2 vezes 10 a menos 1. O que vai dar um resultado do cálculo 5 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então, ao redor de um campo, você pode saber a intensidade, ao redor de um fio, né, passando uma corrente, você pode saber a intensidade do campo ali. Determinando a intensidade do campo naquela posição, você pode saber o efeito. Né? Lembre-se que nós sabemos, se soubermos o campo e botarmos uma partícula ali, a gente pode saber qual é a força que vai agir sobre ela. E isso, hoje em dia, é usado em vários equipamentos eletrônicos, né? Quando passa uma corrente, ele dá uma informação de que ali vai aparecer uma força e você sabe a intensidade dela para disparar um outro dispositivo, por exemplo. Né? Tem muitas aplicações hoje em dia. Se você colocar o campo magnético numa espira, né? Ou seja, você fizer um círculo, né? Aqui, ó, digamos que aqui embaixo nós temos uma espira. Uma espira, a gente bota esse círculo. E a corrente elétrica está passando por esse círculo. Né? Então, a corrente aqui, ó, I, ela vem daqui para esse lado da espira, passa e chega até o outro ponto. Para onde está o campo? Observe a regra da mão direita. Então, se você colocar na direção, ó, ela curva. Então, está entrando de um lado e saindo pelo outro. Né? Lembrando que quando as linhas de campo estão saindo, né, é o polo norte. Né? Continua valendo. E onde está entrando é o polo sul. Né? Aqui na frente seria polo norte, do outro lado seria polo sul. Aqui é uma fotografia. Né? Aqui você fez essa espira, esse arco, é um fio em forma circular, né, com raio R. Né? E aqui você coloca um papel com limalha de ferro. Então, elas vão se alinhando. Então, observe que as linhas de campo, né, elas acompanham o campo magnético gerado pela corrente. Não tem ímã nenhum aqui nessa fotografia. Passa uma corrente elétrica e ele atrai como se fosse um ímã. Ou seja, você está transformando corrente elétrica em um fenômeno magnético. É uma coisa inédita, né? A gente pode considerar que o eletromagnetismo é uma das maiores descobertas da sociedade. Por quê? Porque tem muitas aplicações interessantíssimas. Porque se você usasse só a eletricidade separada do magnetismo, teríamos muitas aplicações hoje em dia, maquinário, né? Houve uma verdadeira revolução na indústria com o uso das máquinas elétricas, ao invés de usar as máquinas mecânicas ou as de vapor, na era do vapor. Né? A era do vapor acabou quando chegou a era da eletricidade. Então, isso é uma grande descoberta, né? O campo magnético de uma espira circular, né, ela depende de quê? Bom, eles verificaram que ela depende da intensidade de corrente, quanto mais intensa, mais forte, e depende também desse diâmetro aqui, ó. Né? Por quê? Porque nesse ponto aqui no meio, não em outro lugar, mas nesse ponto no meio aqui, ela gera um campo que depende desse diâmetro, que é 2 vezes R. Né? Então, a espira circular ela é capaz de gerar um campo no seu interior forte, né? Mais forte do que um fio reto. Né? Então, primeiro eles analisaram o fio reto, depois um círculo, né? Que é uma espira, e verificaram que é mais intenso ali. Por quê? Porque vem de todos os lados. Né? A intensidade se concentra naquele ponto ali do campo magnético. Certo? E nós podemos identificar como se ela fosse um ímã. Né? Então, observe aqui, ó, regra da mão direita, observe que nesse ponto aqui, colocando a mão, o polegar aqui na direção da corrente, gera linhas de campo. Para o observador 1, as linhas de indução da espira saem pela face que está voltada para ela.
Observador 1, aqui, está saindo aqui. E caracteriza como polo norte e polo sul. Né? Para o observador 2, as linhas de indução entram pela face que está voltada para ele, portanto, essa face é o polo sul. Então, por convenção, né, onde as linhas de campo estão entrando, é polo sul, quando estão saindo, é polo norte. Então, a espira, você pode identificar os polos dela. Né? E numa bobina? Bom, o que é uma bobina? Né? Uma bobina é uma espira repetida muitas vezes, você vai enrolando vários fios. Aí você diz, mas vai encostar aqui, vai dar curto. Né? Por isso é que numa bobina o fio precisa ser coberto. Né? Aí, geralmente coloca, quando ela é fina, bota um esmalte. Né? Ou às vezes tem que ser um esmalte mais forte. Mas ela não pode fazer contato, porque faz um curto. Né? Então, quando a corrente passa aqui, ela dá muitas voltas. Então, o campo no seu centro vai ser ampliado, amplificado. Né? Então, para calcular o campo ali, você calcula em uma espira só, que nós já vimos, μ0i sobre 2r, e multiplica por n. N vai ser o número de espiras. Então, nessa bobina. Né? E a bobina gera um campo magnético extremamente forte. Né? Hoje em dia, nós temos equipamentos, né, que têm uma força mecânica extrema. Por quê? Porque nelas você pode gerar, né, um campo forte para o aumento da corrente. Né? Obviamente, você vai precisar de fios mais grossos para aguentar um campo maior. Né? Aqui nós podemos ver os polos. Como é que se comportam os polos de uma bobina? Observe que se a gente colocar um ímã aqui, um ímã tem norte e sul. Né? Se você colocar a bobina próximo a ele, se for atraindo, significa que aqui é o polo sul da bobina. Se colocar um ímã perto de uma bobina e ela se afastar dele, né, se aqui é norte, aqui também é norte. Então, a gente pode determinar qual seria o polo, né, de uma bobina. É possível fazer isso. Aqui nós temos um exemplo de aplicação. Né? Nesse exercício aqui, dada uma espira circular no vácuo, né, vai usar o μ0, né, o raio é 4 π/cm, sendo percorrida por uma corrente de 2 amperes no sentido indicado na figura. Determine as características do vetor B no centro da espira. Quanto vai valer o centro, o campo e para onde vai estar? Observe que o I está para cá. Né? Ele entra aqui, sai lá. Então, vamos resolver esse problema. Né? Observe que nessa espira, né, o campo é aqui no meio, e usa a regra da mão direita. Ou seja, você coloca o dedo aqui na direção da intensidade de corrente, então ela vai estar entrando e saindo aqui por cima, para fora. Né? Tem um pontinho aqui. E para calcular o valor, a gente usa a mesma fórmula, μ0i sobre 2r. Né? O μ0, que é a permeabilidade magnética no vácuo, 4π vezes 10 a menos 7, vezes 2, que é 2 amperes, dividido por 2R. Né? Então, aqui vale 4π vezes 10 a menos 2, passando para metro. Então, resultado, 10 a menos 5 Tesla. É a intensidade do campo. Observe que, geralmente, as intensidades são fracas. Né? Para fazer uma intensidade magnética forte, você tem que ter bobinas que têm muita corrente, né, e mais estreitas. Claro que existem limites técnicos para isso. Né? Tá? A gente pode também determinar o campo magnético em um solenoide. O que é um solenoide? Solenoide é um dispositivo, um fio condutor enrolado em forma de espiras não justaposta. Ou seja, você não junta, você deixa elas separadas. Né? Funciona do mesmo jeito, aqui dentro vai gerar um campo. Né? Só que no solenoide você tem um campo mais fraco e mais controlável. Né? Então, você pode colocar um solenoide para controlar, por exemplo, um sensor de presença. Né? Para qualquer campo magnético que altere ele no meio, ele dispara, faz um dispositivo. Né? Então, a intensidade de corrente é gerada e vai depender de quê? Bom, aí no solenoide, a gente tem, aqui esse aqui abaixo de mim é um exemplo. Né? Então, tem uma bateria, carga positiva, carga negativa. Então, a intensidade vai de maior intensidade para menor intensidade do potencial. Então, a corrente vem para cá, passa por aqui, ó, pela regra da mão direita, né? Ó, a intensidade de corrente vai para cá. Então, o campo, né, faz isso aqui. Ó. Então, ele está saindo aqui e entrando do outro lado. Observe
No meio desse solenoide, aqui é o polo norte, estão saindo as linhas, e aqui é o polo sul, que está entrando. Tá? Sempre é difícil observar isso, porque é tridimensional, né? Não é fácil de demonstrar. Isso aqui é uma foto de um solenoide, e no meio a gente coloca um material transparente, né, acrílico aqui, e bota limalha. Então, observe que a limalha se alinha, ela fica percorrendo os caminhos da linha de indução magnética sobre o solenoide, né? E para calcular, né, a gente usa uma fórmula, vamos ver daqui a pouquinho. Observe aqui que o solenoide, né, se a intensidade de corrente entra aqui, ó, nesse primeiro exemplo, olha aqui o dedão, ó, ele indica a direção da intensidade de corrente. Se está para lá, a palma indica a direção do campo magnético. Então, o campo magnético está saindo, está indo para lá. Tá? Então, aqui é norte e aqui é sul. Então, nesse primeiro desenho, a esquerda, né, a esquerda é norte e a direita é sul. Se a corrente é ao contrário, observe que no primeiro exemplo está entrando aqui está saindo. Então, ó, o dedo na direção da intensidade de corrente. A palma vai na direção das linhas de campo. Então, se ela está indo para lá, aqui é norte, a direita é norte, no segundo desenho, a direita é norte e a esquerda é sul. Né? E para calcular o campo magnético interno, observe que no solenoide, como elas são separadas, né, existe uma relação entre o número de voltas e o comprimento. Então, é mais fácil medir o comprimento do solenoide. Então, geralmente, a gente usa o comprimento para marcar. Né? O campo magnético dentro de um solenoide é permeabilidade magnética, no vácuo aqui, né? O número de voltas que deu, a intensidade dividido pelo comprimento. Então, quanto maior esse comprimento, mesmo com o mesmo número de voltas, mas se você afastar, se você puxar assim, ficar mais longo, né? Vai ficar mais fraco. Né? Então, é inversamente proporcional a L. Quanto maior a corrente, quanto mais elétrons estão passando ali, mais vai gerar. Então, é diretamente proporcional a I. E N é o número de voltas. Quanto mais voltas você der, né, mais intenso vai ficar também. Então, é diretamente proporcional a I, diretamente proporcional à intensidade de corrente, né, N e I, e inversamente proporcional ao comprimento do solenoide. Tá? Aqui nós temos um exemplo, um solenoide de 1000 espiras, né, por metro, está no vácuo e é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Qual é a intensidade do vetor de indução magnética no interior do solenoide? Você pode fazer o cálculo, né? N é um número, né? Tem 1000 espiras em cada metro. Então, substituindo aqui, ó, o número de espiras por cada metro, N sobre L. Né? E substituindo, dá 2π vezes 10 a menos 3 Tesla. Então, é só a aplicação da fórmula. Né? E também uma grande aplicação dessas bobinas são na formação do eletroímã. Né? Se você pegar uma bobina com muitas voltas e colocar um núcleo de ferro, você faz um forte eletroímã que é capaz de gerar força magnética suficiente para movimentar, tem uma ação mecânica muito grande. Né? Nós veremos nas próximas aulas muitas aplicações do eletromagnetismo. Okay? Então, vimos aqui algumas características do eletromagnetismo, e continuaremos a seguir.